Olá, espectador! Estamos novamente reiniciando o nosso programa Interview em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. E claro que neste momento um tema super discutido e que nós temos visto muito na mídia, que é a volta de algumas doenças que estavam razoavelmente controladas dentro de nossa população, chamadas doenças reemergentes. E para falar sobre isso, eu chamei a nossa querida doutora Ivone Maia Brustoloni, que é médica formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela tem residência médica também na Universidade Federal, com mestrado em infectologia pediátrica pela USP de Ribeirão Preto, doutorada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e docente há mais de 30 anos do Departamento de Pediatria da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ivone, é um prazer tê-la aqui no programa. Obrigada. E falarmos um pouquinho sobre um assunto que você domina mais que ninguém. Explica para nós um pouquinho o que são essas doenças reemergentes e por que elas estão voltando a acontecer novamente, por favor. Então, como você mesmo disse, nós temos agora doenças que antes estavam controladas, tinham um nível de ocorrência durante o ano que nós chamamos de endêmico e de algum tempo para cá, houve um aumento muito importante delas. Um exemplo que a gente cita agora atualmente é a ocorrência de sarampo, principalmente no norte do país, por vários casos, depois a gente pode comentar, e o aumento da sífilis, que vem preocupando as autoridades de saúde. Isso chega a ser, Ivone, uma epidemia novamente ou não? Só um aumento da frequência? O que a gente pode considerar? A endemia é quando você tem um número constante de casos durante o ano. E a epidemia é um aumento dos casos globalmente em várias regiões. Então, quanto à sífilis, a gente pode considerar pelo menos que há sim um surto. Entendi. E o sarampo também a gente não tinha, a gente tem um aumento razoável de número de casos também. Isso assusta muito porque a gente tem visto na mídia, por exemplo, o sarampo está, em voga novamente. E acho que as pessoas não se lembram, né, Ivone, que era o sarampo há anos atrás. Então era importante você explicar assim, o que é o sarampo, quais são as repercussões que o sarampo pode ter, por que é tão importante nós termos um controle dessa patologia. Vai falar um pouquinho pra gente? Com certeza. Olha, você falou uma coisa muito importante. As pessoas se esqueceram que muitas dessas doenças, principalmente as que são controladas por vacina, causam tanto mal. Maria José, quando eu era residente de pediatria, que eu não posso falar para você como foi, nós tínhamos no Brasil uma verdadeira epidemia de poliomielite. Então, a poliomielite, ela causou muitos danos, muitas pessoas com sequela. Foi um preço muito alto. Verdade. E a poliomielite foi praticamente extirpada do país, erradicada. Em 1994, obrigada pela palavra, erradicada, através de uma simples gota de vacina. Verdade. Então, para aí você ver a importância. E fomos exemplo para todo o resto do mundo. Verdade. Né? E da mesma maneira, nós já recebemos o certificado de erradicação do sarampo há tempos atrás, mas ele voltou a aumentar o número de casos novamente devido às baixas coberturas vacinais. Então a gente lamenta profundamente que essas doenças que são chamadas imunopreveníveis, que poderiam já estar controladas, estão aumentando novamente. O que você acha que aconteceu, Ivone, para que tivesse essa queda de vacinação, né? Porque a prevenção é a vacina, teve uma queda da vacinação e com isso você tem uma recrudescência do sarampo. O que você acha que aconteceu para isso ter ocorrido? Então, são várias as opiniões, mas o que me chama muito a atenção, um assunto que está muito atual agora, é o chamado movimento anti-vacinas. Tem visto nas redes sociais. Pai e aquela mãe que foi vacinado na infância, diga-se de passagem, mas que agora ele resolve, de alguma maneira, não vacinar as suas crianças. No que isso é baseado? O movimento anti-vacinas, ele começou há muito tempo atrás, em 1998, quando um médico britânico, por interesses comerciais, publicou numa revista de alto valor científico, o Lancet, um artigo mostrando que a vacina
MMR, que é a vacina contra sarampo, rubéola e cachumba, ela produzia autismo. E isso se disseminou de uma forma muito importante. E como o autismo está na moda hoje, é uma doença do nosso meio, há essa associação. Porém, esse médico, mais tarde, foi comprovado que ele foi movido por motivos financeiros. Então, ele queria colocar um outro imunológico contra o sarampo. Então ele forjou um trabalho científico com 12 casos, esses casos nem eram bem comprovados. Havia também um advogado interessado em entrar com pedidos de indenizações das vítimas, então isso foi forjado e disseminou-se essa notícia. Isso é muito complicado, né, Ivone? Isso é lamentável. Porque o Lancet é uma revista científica muito considerada. Com certeza. E a gente sabe do rigor que é você publicar, né, um artigo numa revista científica de bom padrão. Isso. Então, esse é difícil até de entender como é que aconteceu. Mas como as inverdades não duram muito, como você falou, devido ao rigor científico da revista, os trabalhos foram revisados. Então se viu que eles não tinham um embasamento firme. Ótimo. Então descobriu-se que aquilo foi forjado. Entendi. E esse médico foi banido do meio científico. Certo? Só que isso repercute até hoje. Entendi. Então o que a gente vê? Muita desinformação sobre esse assunto. E não pense você que isso acontece entre pessoas de pouca cultura. Não. Pessoas com muita cultura e estimuladas pela facilidade dos meios digitais hoje, das redes sociais, falam o que querem, disseminam exatamente o que querem, sem embasamento científico, apesar da cultura geral. Mas aí é importante, inclusive o nosso programa, por quê? Porque nós temos que mostrar a realidade. Vacina previne? Sim. Tem efeitos colaterais? Raramente, como tudo na vida. Claro. Mas o lado benefício, né, não é colocado numa balança, o efeito benéfico é muito maior do que o maléfico. Então a gente tem que considerar e proteger as nossas crianças, né, Ivone? Proteger, e além disso, você sabe que a vacina no nosso país é obrigatória. Sim. Né? Então, quem não cumpre o calendário vacinal pode, sofrer as consequências. das crianças, pode sofrer sanções. Né? Entendi. Então, essa é uma noção muito importante, porque esses movimentos, Maria José, têm ganhado atenção mundial. Sim, sim. Né? Então, o que aconteceu no norte do país, as baixas coberturas vacinais, a entrada do sarampo, depois que os venezuelanos entraram no país. A gente não pode culpar os venezuelanos por terem trazido o sarampo, Sim. porque a cobertura vacinal dessas regiões estava baixa. Se a gente tivesse uma alta cobertura vacinal, teria com protegido. certeza a gente não teria o surto que nós temos de sarampo, que tem custado tanto para nós. É verdade, ótimo. Agora vamos falar um pouquinho de uma outra doença, Ivone, que tem também reemergido, que também estava controlada, que acredito, depois você vai falar um pouquinho, que veio à tona também pela falta do medicamento também específico, que era o tratamento, que é a doença chamada sífilis, né? Uma doença sexualmente transmissível. Fala um pouquinho para nós sobre essa doença, como que ela se comporta, fala um pouquinho dela pra gente. Olha, isso é tão importante, o aumento da sífilis tem nos assustado preocupado muito, porque você veja, em torno de 2010, mais ou menos, a gente tinha 1.200 casos de sífilis notificados. Em 5 no Brasil? anos... na região aqui? No Brasil. No Brasil. E em 5 anos, os casos subiram para 65 mil. Foi um aumento de 5.000%. Então, isso foi uma coisa preocupante. Você acha que disseminou mais pela falta de uso de prevenção? De camisinha? E aí começou a se estudar o que estava acontecendo, né, com esse aumento da sífilis. Certo. Então são várias as hipóteses. Sim. Essa de falta da prevenção, para mim, é a principal. Certo. E aconteceu um fenômeno curioso. As pessoas na década de 80 com a AIDS, elas se assustaram. Foi. Aquilo era uma doença grave, aquilo matava. E as campanhas de prevenção de transmissão de doenças sexuais era muito forte. Então as pessoas realmente se protegiam com camisinha. A camisinha é o melhor meio de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Mas com o passar do tempo, as medicações vieram, a AIDS foi controlada
E parece que o medo houve diminuiu. Um relaxamento das prevenções, né, que seriam tão importantes. Entendi. Esse é uma coisa muito importante que a gente tem que conversar com os nossos filhos em casa, né? Relação sexual sem camisinha é de grande risco. E isso não é só das classes sociais CDI. Isso também é de todas as classes. De todas as classes sociais. Tá? Certo. E me preocupa muito essa época do ano com a proximidade do carnaval. Não é verdade? Verdade. Porque a liberdade sexual que a gente tem hoje é grande, né? E aquela ânsia de aproveitar a festa da melhor maneira possível faz com que principalmente adolescentes ou pessoas jovens, né, tenham um aumento das suas relações sexuais. E se forem desprotegidas, o risco aumenta muito. Explica pra gente um pouquinho, Ivone, o que é a sífilis? O que ela provoca? Como é que a pessoa, o jovem ou a pessoa que tem a relação desprotegida e começa a ter algum sintoma, ferida, ela pode identificar e pode procurar um médico? Então, esse que é o problema da sífilis. É uma doença perigosa e silenciosa. Por quê, Maria José? Quando a pessoa tem uma relação sexual de risco com uma pessoa contaminada, daí mais ou menos 3 semanas, 20 dias, aparece uma pequena ferida, ou no pênis, ou na região genital da mulher. E muitas vezes na região genital da mulher essa ferida fica escondida entre os pelos pubianos. E aí depois ela vai se modificando, parece uma espinhazinha, depois ela sofre uma alteração, mas o problema é que essa ferida é indolor. Então, ela muitas vezes ela passa despercebida. Entendi. E o que acontece? Essa fase dessa ferida que se chama cancro duro, ela pode ocorrer também no colo do útero, então onde as pessoas não veem. Então, durante a relação sexual, não é necessário que ela esteja na pele próxima ao genital. Ela pode estar na face interna. E ela é contaminada, ela passa. Ela é altamente contagiosa. Ela pode estar na boca. Durante o sexo oral ela pode ser transmitida. Ela pode estar no reto durante o coito anal, ela pode ser transmitida. Então, o que acontece com a evolução dessa lesão? De repente, ela evolui. Ela desaparece. Do nada. Do nada, sem tratamento. Só que a pessoa continua transmitindo. E aí entra-se numa fase de latência. Daí mais ou menos 2 meses, nós temos novamente, essa fase que a gente falou antes, chama-se sífilis primária. Depois a gente entra na sífilis secundária. E aí vem a lesão de pele. Geralmente aquele que a gente chama mancha no corpo, que é o exantema. E aí o que acontece? Dores no corpo, mialgia, dor de garganta. Ou seja, super inespecífico. Febre, qualquer coisa pode causar isso. Mas principalmente o exantema, ele tem uma característica, ele atinge a palma da mão e a planta do pé. E seria importante que nessa fase os médicos fossem procurados também. Não é verdade? E entre todas as doenças que dão febre e mancha no corpo, nós temos que fazer o diagnóstico de sífilis antes. Eu quero falar um pouquinho sobre a primeira fase do cancro duro, que eu esqueci, que você me perguntou como é que as pessoas podem pensar que estão contaminadas. Na primeira fase, apesar das feridas serem indolores, nós temos aumento dos gânglios inguinais. Então, se você as ínguas, né? As ínguas, chamadas ínguas. Se a pessoa tiver aumento de ínguas na região inguinal, ela deve procurar o médico. E me diz uma coisa, além dos sintomas e a pessoa procurar o médico, existe alguma forma de busca ativa? Por exemplo, é hábito todas as pessoas que vão ao médico, o homem que vai ao seu urologista, a mulher que vai ao seu ginecologista, é hábito fazer parte dos exames, pedir também a sífilis ou não? Só quando você tem suspeita? Eu acho que não, Maria José. Infelizmente... Porque na grávida Sim, na gestação... Na gestação, você faz os exames no primeiro trimestre, no último trimestre, e agora nós temos o teste rápido que é feito na hora do parto. Mas muitas vezes, no exame de rotina, esses exames não são solicitados, então passa despercebido. E isso é importante falar um pouquinho, que a gente vai encerrando o nosso tempo, senão a gente fica falando aqui 2 horas, que é um assunto super, interessante. A importância do diagnóstico da sífilis, por quê?
Porque a mulher que é portadora da sífilis, ela pode ter o filho com sífilis congênita. Explica um pouquinho pra gente, Ivone, o que determina no bebê ser portador de uma doença congênita tipo essa da sífilis, por favor. Aí é que vem a minha parte, porque eu sou infectologista pediátrica. Então, infelizmente, a gente tem visto chegar nos hospitais bebês com quadro geral de um quadro infeccioso, febre, aumento de fígado e baço, e que na verdade se trata de sífilis. Então foi uma sífilis que passou despercebida na gestação, ou porque a mulher não fez o pré-natal corretamente, ou porque ela fez os exames e não levou o resultado para o médico, sim, ou porque de alguma maneira aqueles resultados não foram interpretados corretamente e ela não foi tratada com uma droga fácil de tratar, de responder, que é a penicilina, mas como você falou, nós tivemos um desabastecimento de uns 2 anos, né, Ivone? 2015, 2016, né? Não se achava em lugar nenhum. É barata, então os laboratórios produtores mundiais pararam de produzir a penicilina e isso desabasteceu. Então, junto com a relação sexual desprotegida, aumentou o número de casos porque não teve o remédio. Agora nós já melhoramos, né? E na criança, o quadro clínico, às vezes no começo é sintomático, mas no futuro ela pode ter lesões variadas de surdez, lesões neurológicas, lesões de desenvolvimento. Deficiência mental, inclusive, que envolve as minhas patologias das minhas crianças que eu cuido, né? Então, muito importante. Ivone, infelizmente, nosso tempo vai acabando. Eu queria muito continuar com você, mas não dá mais. Mas eu muito te agradeço a sua visita ao nosso programa, os seus esclarecimentos são sempre ótimos. Te agradecer muito, te convidar para uma próxima vez. E a você, espectador, por favor, faça contato com o nosso programa, mandando o tema que deseja ouvir. Manda um e-mail para mms@eventostv.net. Obrigada.